Bom, senhores, então prosseguindo a aula onde paramos, na aula anteriormente, foi a aula 1, vamos dar prosseguimento então nessa aula 2. Na aula 1 nós terminamos fazendo dentro lá no AutoCAD, a polilinha com os segmentos retos e os de curva com aqueles elementos. Então essa polilinha vai se determinar o perfil, né? Então vai se ter as coordenadas, né? Vamos ter essa polilinha, a interseção dela com as curvas de nível lá no modelo digital dão condição de se formar o perfil do terreno. Então nós formamos o perfil do terreno dessa maneira, vamos supor assim que temos aqui o perfil do terreno. E traçamos aqui então esse perfil feito numa escala horizontal que é igual à escala da planta, do modelo, né? 1:50.000, e normalmente a escala vertical é deformada para ter uma ampliação assim no relevo, para não ficar muito deformado, mais perto do que a gente vê a realidade, em 1:5.000. Então, tendo o perfil do terreno, nós marcamos aqui então o grade, ensaiamos o grade. Esse grade, ele não pode ser muito picado, assim, muito quebradinho, porque trata-se de uma ferrovia de alta categoria, e no caso da rodovia, ela tem uma classe equivalente a essa ferrovia de uma rampa máxima de 1% e o raio mínimo da ordem de 600 metros. Né? A rodovia é equivalente a essa ferrovia em termos de classe. Tem lá a rampa dela mais suavizada do que essa e o raio mínimo dessa ordem ou mais. Então essa rampa aqui, vamos supor que seja aquela rampa máxima de 1%. Vamos imaginar a rampa máxima de 1%. Nesse estudo aqui, nós estabelecemos o seguinte: altura do corte, se essa altura do corte, temos aqui um corte aqui, se essa altura do corte for maior ou igual a 30 metros, isso daqui implica ser um túnel. Por que 30 metros? Na realidade, no terreno, esse limite é assim até 40 metros em média. Mas nessa carta, desse modelo digital, né, supondo que as curvas de nível estão de 20 em 20 metros, ele tem uma precisão altimétrica de 10 metros. Então é a incerteza. Então esses 30 metros aqui tem um erro para mais ou para menos de 10 metros. Então ele pode chegar a 40 metros. Então vamos supor aqui que esse corte aqui tem uma altura superior aos 30 metros. Isso aqui seria, no caso, os 30 metros, aqui medidos no perfil. Então aqui nós teríamos um túnel, aqui o emboque do túnel direitinho, aqui teríamos o comprimento do túnel. E aqui, no caso, vamos supor que ficasse nos barros 30 metros aqui, e aqui assim, no caso, vamos supor que, então aqui seria aterro, né? Aqui se a altura, se aterro, né? Se o aterro for maior que 30 metros, vai ser um viaduto. Então aqui, vamos supor que aqui tenha dado menor do que 30 metros, esse aqui menor que 30, então aqui poderia ser um aterro. E vamos supor que aqui fosse maior que 30 metros. Isso aqui assim maior que 30 metros.
Então aqui seria um viaduto, então aqui seria o comprimento do viaduto, seria o viaduto. E isso daqui seria feito ao longo de todo a polilinha, ao longo de todo o traçado. Agora precisamos então fazer uma crítica do traçado. Vamos fazer uma crítica. Vai se voltar para a planta e vai se mexer na posição da polilinha para que esse corte diminua, essa altura aqui que gerou o viaduto diminua. Então lá na polilinha, no AutoCAD, esses pontos aqui, uma outra poligonal será feita, procurando otimizar essa primeira tentativa. E faz a mesma coisa, nessa outra poligonal vai se determinar a polilinha, né? Vai se fazer uma outra polilinha, faz uma nova polilinha, essa polilinha então interceptando o modelo digital vai acarretar num outro perfil topográfico, né? O perfil pode mudar. E vamos fazendo isso até otimizar o traçado. Até otimizar o traçado direitinho aqui. Essas curvas que nós estamos colocando aqui, que tem raios diversos, vai sempre procurando lá no software do AutoCAD um raio de curva que melhor se amolde à forma da curva de nível que está representada ali. Então isso vai, e essa curva tem que ter um raio maior do que o mínimo. Então dessa maneira teremos ali então uma polilinha que vai nos representar essa estrada, né, direitinho. Isso é feito para ferrovia 1, ferrovia 2, rodovia 1, rodovia 2 e assim por diante, ao longo de todos aqueles centenas de quilômetros. Normalmente, cada empresa, na hora de construir, fica com um trecho para construir. Mas o projeto, às vezes o projeto é feito por uma única empresa, às vezes duas ou três. Então uma empresa fica com um trecho e depois outra empresa também com outro trecho, e uma dá o gabarito do projeto para outra, né? Isso aconteceu assim, quando eu estava fazendo o trabalho na Ferrovia do Aço, o trecho Belo Horizonte-São Paulo estava com uma empresa, e o trecho que ligaria para o Rio de Janeiro na empresa que eu trabalhava, que era engenheiro. Então eu fiquei com a tarefa, já nessa fase, né, já tinha sido feito o estudo de pré-viabilidade, então eu estava nessa fase ainda de gerar as faixas de terreno a ser levantadas, com o trecho de Japeri até Barra do Piraí, para vencer a Serra do Mar, aquele paredão da Serra do Mar, que de Japeri até a Baía de Sepetiba já estava praticamente uma ferrovia pronta que levaria para o porto, né? Então, esse trabalho aqui, eu fiz assim, isso foi foi em 1975 em que eu fiz esse trabalho, né? Naquele tempo não tinha AutoCAD, não tinha modelo digital do terreno, todos os modelos eram analógicos, nós fazíamos tudo analogicamente, com fotografias aéreas, com plantas topográficas, né, em papel, e fazíamos assim. Hoje em dia, com esses recursos da informática, e temos tudo digitalizado, e os softwares ali nos ajudando, então fica muito mais confortável para o engenheiro, para o estagiário, que está supervisionado por um engenheiro. Então vai simplificar muito a vida do engenheiro, e temos que levar em conta isso para chegar a projetos melhores. Então vou passar para vocês aqui essa experiência que eu tenho, né, que trabalhei muito nessa parte, Ferrovia do Aço, Ferrovia dos Carajás, né, e rodovias ali em Minas Gerais, de Barbacena a Caxambu.
fiz assim, na Rio Juiz de Fora também trabalhei, na Rio Juiz de Fora, na BR-040, e essa experiência eu vou procurar passar para vocês nessa parte. Então vamos ficar por aqui então, nesse ponto da aula 2, em que já temos a posição, já temos a posição da estrada geometricamente definida, com as suas retas e curvas acomodadas ao terreno no melhor possível, porque selecionando dessa maneira a faixa que nós selecionarmos ali, nós temos uma razoável certeza que numa fase posterior, pegando essa faixa que vai ter assim uma largura de 1 km, se em algum trecho nós tivermos dúvida, nós alargamos mais essa faixa. Às vezes pode ser na travessia de um rio, uma obra de arte grande para um túnel, às vezes podemos ficar numa dúvida ali, então nós alargamos a faixa para na fase seguinte de anteprojeto, quando vamos ter plantas mais detalhadas, então ali nós tiramos a dúvida. Então por enquanto ficamos com essas faixas selecionadas e na próxima aula vamos avançar a partir dessas faixas selecionadas. Até já.